Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN Mineração para a apresentação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. O evento de hoje poderá ser acessado no site de RI da CSN Mineração, em ri.csnmineracal.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais em base global, regional ou nacional. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Oliva, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN Mineração no período. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Boa tarde. Gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos no call de resultado da CSN Mineração. Iniciaremos com os destaques do segundo trimestre de 2025, onde a empresa alcançou um novo recorde de produção, incluindo compras, com um volume de 11,6 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 11,3% comparado com o segundo trimestre de 2024. A Semin atingiu um volume de vendas de 11,8 milhões de toneladas, o que é um recorde de vendas por segundo trimestre e o que é o segundo melhor indicador da história da companhia para vendas, o que reflete um crescimento de 9,6% versus o mesmo período do ano anterior. A companhia obteve um C1 de $20,8 por tonelada, que representa uma queda de 1% contra os $21 do primeiro trimestre de 2025. Isso foi possível apesar da apreciação do câmbio, função da diligência que a companhia possui nas suas gestões de custo. E eu aproveito para destacar que, com isso, entre janeiro e junho desse ano, a companhia está com um C1 médio inferior a $21, quando o seu guidance é de $21,5 a $23. A combinação desses resultados positivos de fortes volumes e controle de custos, com a queda do preço do minério, foi de um EBITDA ajustado no período de R$ 1,268 bilhões, com uma margem de 37,2% e um fluxo de caixa livre ajustado de R$ 768 milhões. No próximo slide, temos os dados de produção mais compras de minério, onde a companhia alcançou 11,6 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2025, que significa um crescimento de 13,6% comparado com o primeiro trimestre de 2025 e de 11,3% comparado com o mesmo período do ano anterior. Isso representa um novo recorde e reflete toda a eficiência operacional da companhia e o maior volume de compras no período. Na comparação com o primeiro trimestre de 25, a alta de 13,6% foi impulsionada também pelo período mais seco, característico deste período do ano. Deve-se destacar que, mesmo com o recorde de produção, os estoques da empresa caíram 7,4% no trimestre, para 3,6 milhões de toneladas. Isso reflete o forte volume de vendas no segundo trimestre. No slide seguinte, temos os dados de vendas,
onde a companhia atingiu 11,8 milhões de toneladas, o que é um crescimento de 9,6% contra o mesmo período do ano anterior e de 22,7% de crescimento quando comparado com o trimestre anterior. Esse número representa um recorde histórico da empresa para o segundo trimestre e o segundo melhor número de sua história para qualquer trimestre, refletindo sua excelência operacional e otimização logística. A receita líquida de 3,4 bilhões de reais foi 2,5% superior à do segundo trimestre de 2024 e estável em relação ao trimestre anterior. Isso foi possível com a melhora operacional, mais do que compensando a queda do preço do minério. No slide seguinte, temos os dados de realização de preço. A receita líquida unitária foi de 51,9 dólares, significa 10 dólares inferiores ao mesmo período no trimestre anterior. E isso é explicado essencialmente pela queda do Platts, né? O Platts caiu 5,88 dólares para 97,76. E o Platts também impactou em 1,6 dólares negativos a cesta de QPs e também em 1,46 dólares negativos os QPs de períodos anteriores. Além desse fator, a qualidade foi $1 maior, o ajuste, indo de 14,6 para 15,6 no período, e o frete marítimo subiu 1,11 dólares por tonelada para 20,2 dólares. No slide seguinte, temos dados do CPV ex depreciação, que foi de 2 bilhões e 66 milhões de reais. O crescimento de 6,3% comparado ao trimestre anterior reflete o maior ritmo de produção, um volume mais alto de compras de terceiros e um maior volume de vendas realizado no período, dado que o CPV unitário caiu e caiu suportado por um maior volume de compras e uma maior proporção de produção própria na composição das vendas totais, que caiu de 29% para 26% no período. Já a questão do EBITDA, né, a gente teve uma queda de 11,5 pontos percentuais na margem, comparado com o mesmo período do ano anterior. Isso é um resultado exclusivo da piora no preço do minério, que acabou por compensar o excelente resultado operacional, com recorde de produção, eficiência logística e sólido controle de custos. A reconciliação do EBITDA ajustado fica claro que a queda do EBITDA no período, em relação ao trimestre anterior, ocorreu apesar de um aumento do volume, da melhora de mix, né, com uma maior participação de produção própria e de uma redução de custos, sobretudo em função da queda de preços, que teve um impacto de 516 milhões de reais no EBITDA da companhia, e também de um impacto de 98 milhões com provisão de preço de trimestres anteriores. Mas também devido ao aumento do custo do frete marítimo, como comentamos nos slides anteriores, que cresceu 1,11 dólares por tonelada e teve um impacto de 85 milhões de reais negativo. Em relação aos investimentos, acho que é importante destacar, né, a companhia alcançou a marca de 500 milhões de reais no trimestre. Como a gente já tinha antecipado no último call de resultados, esse crescimento era previsto, foi um crescimento de 32% em relação ao trimestre anterior. E eu destaco que tivemos um crescimento do CAPEX de expansão dos negócios, né, que foi de 141 milhões de reais no primeiro trimestre para 214 no segundo trimestre de 25. Isso é um crescimento de 52% e é explicado em função do bom avanço das obras da Pequins. Em relação ao capital circulante líquido, a companhia saiu de negativos 188 milhões de reais no trimestre anterior para negativos 450 milhões de reais. E essa queda é explicada pelo aumento de fornecedores e também pela redução do contas a receber. Teve um impacto tanto da queda do Platts como de um câmbio mais apreciado. No slide seguinte, temos o cronograma de amortização, que segue bastante alongado e confortável para a empresa.
E do lado direito temos os dados de dívida líquida e alavancagem. A CSN Mineração encerrou o segundo trimestre de 25 com um total de 14,4 bilhões de reais em disponibilidades, essencialmente estável em relação ao trimestre anterior, e, como consequência da maior geração de caixa e do novo contrato de pré-pagamento que realizamos, a posição de caixa líquido avançou para 4,6 bilhões de reais, com a alavancagem ficando em negativos 0,8 vezes. Já o seu fluxo de caixa ajustado ficou positivo em 768 milhões de reais, suportado pela liberação de capital de giro e também por menores impactos com o resultado financeiro. No slide seguinte, apresentamos dados de lucro líquido. A CSN Mineração registrou um lucro de 116 milhões de reais no trimestre, revertendo o prejuízo verificado no trimestre anterior, sendo o menor impacto da variação cambial no caixa em moeda estrangeira e os maiores volumes de vendas os principais fatores para a reversão desse resultado. Aqui eu destaco que, apesar do impacto da variação cambial ter sido menor, ainda assim ele foi muito representativo, né? Teve um impacto negativo de 522 milhões de reais, em função da apreciação do câmbio, né, que foi de 5,74 para 5,46 no período, e sua forte posição de caixa em dólar, né, de 2,46 bilhões ao final do segundo trimestre de 2025. Como de costume, concluímos nossa apresentação com os destaques de ESG. Em governança, acho que vale a pena destacar a evolução no índice FTSE Russell de 2,9 para 3,4 e a manutenção da empresa no índice FTSE for Good. Em diversidade, o alcance de 26,2% de representatividade feminina, superando já a meta estabelecida para 2025, e um crescimento de 7% na representatividade feminina na liderança em relação a 2024. Em relação à segurança do trabalho, temos orgulho de termos concluído mais de 11 anos sem fatalidade na CSN Mineração, apesar da escala e dos perigos envolvidos em nossas atividades, com equipamentos de grande porte, trabalho em altura, etc. E em gestão ambiental, tivemos a redução de 11% nas emissões de CO2 por tonelada de minério produzido, em relação ao ano base da meta, que é 2020. Com isso, a gente conclui a apresentação do segundo trimestre. Eu informo a todos que está aqui comigo o Carlos Melo, que é o diretor superintendente da CSN Mineração. E eu aproveito para passar a palavra para o senhor Benjamin Steinbrück, que é o presidente do Conselho de Administração da CEMIN, para suas considerações antes da sessão de perguntas e respostas. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação nesse call da CEMIN. E dentro daquilo que foi apresentado pelo Pedro, eu queria enfatizar basicamente três coisas, resultados desse segundo trimestre positivo que nós tivemos, que basicamente são a produção nossa, o aumento de produção, o custo nosso bastante competitivo e os investimentos que estão sendo feitos na operação da mineração, principalmente a P15. Dizer que nós achamos que estamos insistindo nesse ponto de maior produção, menor custo, maior embarque no porto e o andamento dos investimentos programados, inclusive a P15 e os periféricos, que basicamente são reaproveitamento de rejeito de barragem. Dizer que ficamos satisfeitos com esse desempenho do terceiro trimestre. Tivemos a penalidade do preço do minério, e isso é uma coisa que, infelizmente, não diz respeito a nós, e sim ao mercado, essa redução significativa do Platts.
e também a valorização do real, que, de certa forma, foi contra a disponibilidade nossa, mas que o trimestre foi dentro daquilo que a gente previa e a continuidade desse bom desempenho operacional, junto com a redução de custos e o início dos projetos secundários, em termos de recuperação de rejeito, nos dão uma motivação extra para esse segundo semestre. No caso do Platts, a nossa ideia é que ele fique entre 100 e 110 dólares. Achamos que deve ter uma oscilação por aí e esperamos muito alguma mensagem da China, que era para ter se manifestado essa semana com relação a um plano econômico de maior investimento em infraestrutura lá, mas que ainda não foi anunciado. Mas, como sabemos todos nós, o preço do minério depende muito do desempenho da economia chinesa. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores que estão dando duro. A gente tem apertado e motivado muito no sentido de desafiar para que a gente consiga ter uma redução de custos, uma melhora de produção e um andamento satisfatório de investimentos. Nós concluímos todo o pacote de contratação de engenharia de construção civil do caso da Pequim, então estamos andando no cronograma e dizer que vamos ter que fazer mais, porque os desafios são grandes. O mundo dentro dessa confusão que está e a economia da China ainda sem uma definição clara para onde vai, faz com que a gente tenha que viver nessa estabilidade, mas temos confiança que a nossa parte estamos fazendo, a nossa parte estamos entregando, estamos produzindo bem, estamos produzindo baixo custo, estamos atentos às oscilações de preço do mercado de minério. Enfim, se a gente tiver um pouquinho de sorte com relação ao preço, e o preço significa muito para nós, cada dólar por tonelada faz uma diferença muito grande em termos de resultado para nós. Então, contamos com uma melhora de preço, nada além do normal, mas que oscile dentro dessa margem de 100 a 110, para colhermos os resultados que viriam do efeito preço, porque o resto eu tenho certeza que está sendo feito, existe um esforço contínuo, estamos tendo resultado, estamos num caminho certo. Então, agradecer nosso pessoal todo envolvido na Semin e tocar para frente. Creio que esse trimestre já foi bem melhor do que o primeiro, que revertemos o prejuízo, e agora esse terceiro vai ser bem melhor que o segundo também. Vamos passar as perguntas agora, estamos todos à disposição de vocês. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas de mercado. Caso tenha alguma pergunta, por favor, aperte o botão de levantar a mão ou envie sua pergunta pelo botão de Q&A. Nossa primeira pergunta vem de Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Senhor Rafael, você pode abrir seu microfone. Boa tarde, obrigado por pegar minhas perguntas. A minha primeira pergunta seria do ponto de vista mais estratégico, portanto, para o Benjamin, complemento as suas palavras iniciais. Gostaria de ouvir do senhor um pouco mais da sua visão sobre as opcionalidades, né, que o senhor ainda enxerga nos ativos de mineração da empresa. E sobre essa parte comentada sobre o mercado, seria interessante também entender melhor qual a sua visão sobre o posicionamento aqui estratégico dos ativos também, em meio a essas incertezas que a gente tem vivido aqui macro, tá? E aí a segunda pergunta seria para o Pedro, do ponto de vista de custo, como você está vendo as tendências aí para os próximos trimestres e qual que hoje é a estratégia de compra de terceiros? Obrigado. Com relação à
a primeira parte da pergunta, eu diria para você que a mina de Casa de Pedra, ela é uma cartola de mágico em que você puxando só saem coisas boas. Nós temos uma reserva bilionária de minério de ferro, temos o minério de qualidade na forma de pellet feed e, na verdade, com teor de ferro muito grande. Então, como nós estamos fazendo a primeira P15 hoje, nós teremos condições de fazer a segunda P15, a terceira P15 e explorar esse minério todo de boa qualidade que nós temos. Claro que faremos os investimentos para potencializar a nossa produção de acordo com o resultado da operação. Então, temos um custo baixíssimo das mineradoras todas. Acho que nós estamos no primeiro quartil, certamente, a nível mundial, e a nível de Brasil, mais ainda. Somos tremendamente competitivos e com esse minério que é a demanda presente e futuro, de alto teor, faz com que todos os projetos sejam viáveis. É claro que tem que ter uma ordem, uma organização, no sentido da sequência dos investimentos, para que a gente consiga fazer girando com o próprio resultado da companhia. Fora isso, nós temos, como todos sabem, a recuperação de rejeitos, que é obrigatório para nós, e no sentido de descomissionar as barragens. E quanto mais fundo for, mais minério de boa qualidade nós temos, que é aquele extraído antes, no começo da mineração, e como consequência com mais qualidade e mais teor de ferro. Então, é uma coisa que se faz sozinha. Nós temos aí 100 milhões de toneladas para serem recuperadas e estamos começando a fazê-lo, e isso vem a mais dentro de uma produção maior, com custo muito baixo e com produto de alta qualidade. Então, temos um potencial enorme de aumento de produção. Agora, claro que vai ser feito de maneira conscienciosa, que vai ser feito de maneira a autogerir, vamos dizer assim, a necessidade dos recursos, mas com muito conforto, porque nós sabemos a qualidade que temos, o custo que temos e a quantidade que temos. Então, realmente é um desafio para a gente conseguir ter a maior produção possível no menor espaço de tempo possível, mas acreditamos que, tanto do ponto de vista dos investimentos secundários que já estão sendo feitos nessa recuperação de barragem, quanto na maneira que nós estamos procurando de ter parceiros estratégicos para a exploração desse potencial periférico que nós temos em Casa de Pedra, assim como, eventualmente, também para uma segunda e terceira P15. Então, estamos no caminho bem, estamos fazendo a coisa certa, estamos muito animados com relação à operação da Casa de Pedra. E também tem que falar no Porto. O Porto está performando cada trimestre maior, estamos embarcando mais minério, quer dizer, não é só a questão da produção, mas a questão do embarque também é muito importante, e estamos performando bem. Estamos também na questão de ampliação do porto para as 45 milhões de toneladas. Então, eu acho que a estratégia da mineração, a estratégia de Casa de Pedra, ela se dá por si só. Ou seja, a Casa de Pedra nos mostra os caminhos, cabe a nós escolher só as alternativas primeiras, mas é uma reserva mineral fantástica e, sabendo usar, não vai faltar. Quer dizer, esse investimento todo que nós vamos fazer em função do aumento da produção, se for bem feito, ele é gerado pelo próprio resultado da operação. Então, é uma operação que está bastante fácil no sentido do que tem que ser feito.
a velocidade vai ser em função do próprio negócio e eventuais parcerias que a gente está buscando para poder antecipar os investimentos nessas operações periféricas, assim como na própria Casa de Pedra. Rafael, obrigado pelas perguntas. Acho que entrando na segunda parte da sua fala, em relação à tendência de custos, acho que como o nosso presidente do conselho acabou de colocar, acho que a gente vê esses baixos custos da Semin como um diferencial competitivo e que a gente vai sempre trabalhar duro para mantê-lo, né? Acho que natural sempre tem algum tipo de pressão inflacionária que a gente busca compensar, aumentando a eficiência e a produtividade dos nossos recursos. Em relação à estratégia de compras, a gente comprou aí no primeiro semestre quase 5,9 milhões de toneladas. Devemos manter provavelmente esse patamar no segundo semestre. E aqui a gente tem um olhar de ganho incremental, né, com uma operação de trading, em que a gente precisa remunerar os nossos ativos logísticos colocados à disposição destes volumes, né? A gente sabe que a gente opera os nossos ativos a custo, mas que tem um CAPEX alocado bastante relevante, né, em porto, em ferrovia. No caso da ferrovia, a gente tem contratos de longo prazo com take-or-pays elevados e obrigações muito relevantes como cliente, né, desse serviço prestado. E no porto, a gente tem um custo bastante competitivo, mas a gente precisa remunerar o capital que está ali colocado, né? Então, a gente sempre olha para ter margens mínimas nessa compra e não olhando apenas para fazer volume, mas sim para agregar valor para os nossos acionistas. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Nipes, da XP. Senhor Guilherme, você pode abrir o seu microfone. Boa tarde, pessoal. Pedro, Benjamin, obrigado pela oportunidade aqui das perguntas. A minha primeira pergunta vem sobre os contratos de adiantamento, de pré-pagamento de minério. Então, aqui, a primeira parte, eu queria entender um pouco se vocês veem ainda algum espaço para aumento de exposição e se também se vocês puderem comentar sobre os volumes que foram fechados e quais são os prazos de vencimento aí, olhando para os próximos, olhando para frente, né? E a minha segunda pergunta, ela entra um pouco do ponto de vista de alocação de capital, então eu queria entender um pouco como é que vocês devem balancear aí esse mix entre CAPEX, distribuição de dividendos e buybacks olhando para frente, até olhando aqui até um ponto de vista de desalavancagem da holding, até no contexto de potencial desaceleração dos negócios mais voltados ao mercado doméstico aqui no Brasil. Então essas são minhas duas perguntas. Obrigado. Guilherme, obrigado pelas perguntas. Em relação aos pré-pagamentos, a gente terminou o ano passado com 11,6 bilhões de reais, né, em aberto de pré-pagamentos. E se você olhar o fechamento do segundo trimestre, ele estava em 11,5 bilhões de reais, o que mostra a execução daquilo que a gente já vem comunicando para o mercado há algum tempo, que é desse conceito de rolar os vencimentos esperados ao longo de cada ano, né? Nesse ano, no primeiro semestre, a gente teve um investimento de 250 milhões de dólares e a gente fez, ainda ao final do segundo trimestre, uma operação de 240,9 milhões de dólares. Tá? Então, acho que esse conceito de rolar as exposições que a gente possui é a nossa orientação. Se a gente teria espaço para aumentar, em tese sim, mas não é o que a gente pretende. A nossa ideia aqui é manter essas rolagens. Os volumes e prazos que você perguntou, a gente tem hoje, nesse ano, né, a obrigação de 13,1 milhões de toneladas, né, em pré-pagamentos. Em 2026, 14,7 e 27, 13,3 milhões de toneladas. E 2028, 9,9. Aí 2029 já cai bastante para 3,9 milhões de toneladas. Então, o conceito é ir rolando esses vencimentos a cada ano, tá? Em relação à questão de alocação de capital,
CAPEX, distribuição de dividendos, buybacks. Em relação ao buyback, a gente tem um programa de recompra aberto de até 100 milhões de ações que vence em 19 de dezembro desse ano. A gente já recomprou 53,2 milhões deste montante aprovado pelo nosso Conselho de Administração. Em um passado recente, a gente não tem sido ativo na execução dessa recompra que está em aberto. Tá? A gente tem priorizado a alocação de CAPEX e distribuição de dividendo, mas vamos estar sempre com um olhar atento, né, com essa alternativa de uma alocação eficiente com o buyback. Em relação ao CAPEX, acho que o plano que a gente comunicou no último CSN Day, ele está mantido, né? Um plano, como o presidente do nosso conselho colocou, muito pautado pela P15 e também pela expansão do porto para dar vazão a esses volumes maiores que virão da mina, mas também com oportunidades bastante interessantes na reutilização de rejeitos de barragem, com o olhar de uma economia circular, para produzir um produto rico, com custo competitivo. Então, assim, bons retornos financeiros e um bom viés do ponto de vista socioambiental e muito bem recebido, né, pelas comunidades que desejam o avanço da descaracterização das barragens. Então, a gente, dada essa posição de caixa líquido, né, que a gente mencionou ao longo da apresentação, com um índice de alavancagem hoje de negativos 0,8 vezes, a gente hoje tem um conforto de manter a política, né, de distribuição de dividendos entre 80% e 100% do lucro líquido, e, em paralelo, executar esse plano de crescimento que a gente comentou um pouco aqui. Eu acho que é justamente uma operação eficiente, rentável, com um balanço sólido, que permite a combinação do que eu vejo ser um diferencial da Semi em relação a outros players, né? É muito difícil você ver um player de dividendos e ao mesmo tempo de growth, né? Em geral é uma coisa ou outra no mercado. Felizmente, acho que a Semi é uma das exceções pelos motivos que a gente acabou de colocar. Eu acho que em relação à holding, né, eu não comento, eu acho que existe planos públicos, né, em relação a transações que envolveriam os ativos de infraestrutura, entre outras alternativas. Eu acho que tem algumas alternativas bastante claras e que estão sendo endereçadas pelo Marco e pela equipe da CSN. Perfeito, muito obrigado, Pedro. Para complementar, Pedro, nós apresentamos hoje os resultados da CSN também, e nos foi perguntado sobre essa questão de desalavancagem tanto da CSN quanto holding, e queria colocar aquilo que a gente já falou lá, e que, na verdade, a gente está trabalhando muito fortemente no pacote de infraestrutura e logística, que são 7 ativos, 5 do Sudeste e 2 do Nordeste, que seriam a Transnordestina, a FTL e a Aneloc ao Porto de Pecém. E nós temos a, a ideia da valorização e da captação de mais ou menos 8 bilhões para o projeto do Sudeste, que está mais adiantado, a valorização dele e o nosso desejo de busca de um parceiro estratégico, ou mesmo alguma outra forma de atrair um parceiro, seja mercado, seja que for para o Nordeste também, mais ou menos a mesma coisa. São pacotes de valores semelhantes. Nós não sabemos se vamos fazê-los juntos ou de forma separada. Primeiro primeiro o Sudeste, que já está operando a pleno, e segundo o Nordeste, que ainda está em conclusão próxima, mas nós estamos trabalhando fortemente nesse projeto da parte de infraestrutura e logística. Junto a isso, nós temos várias outras alternativas que também estão sendo estudadas,
e que faz com que a gente tenha como prioridade maior nossa essa desalavancagem. Então, foi dito isso já na conferência da CSN, eu estou repetindo aqui, mas é para dizer para vocês que dentro dos ativos todos que nós temos de muita boa qualidade, aquele que está mais adiantado e aquele que representa o maior valor seria essa questão, como já vem sendo falado há bastante tempo, esse pacote de infraestrutura e logística, e nós vamos escolher brevemente os advisors para poder dar continuidade rápida para que a gente tenha perspectiva de fazê-lo até o final do ano. Então, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, vamos trabalhar para isso. Super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Arthur Biscola, da UBS. Senhor Arthur, você pode abrir seu microfone. Boa tarde, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui. A minha primeira em relação à estratégia comercial e o portfólio de minério de vocês. Hoje mais cedo vocês mencionaram que a empresa tem focado bastante em venda de minério low grade, né, com desconto de qualidade, até a entrada da P15. Eu gostaria de explorar um pouco mais esse ponto, né? Eu entendo que a estratégia de grades mais baixo tenha sido implementada em função do patamar aí de margem das siderúrgicas chinesas mais baixo. Mas eu gostaria de entender, de saber como é que a Semin tem se posicionado para capturar o prêmio dos contratos de pellet feed, considerando um cenário de spreads crescentes aí, políticas ambientais mais restritivas globalmente. E aí a minha segunda pergunta, que é só um follow-up em relação a custo, eu gostaria de entender quais os próximos passos aí para manter ou aprofundar a vantagem de custo da Semin frente aos pares globais, né? Especialmente diante da expansão dos projetos da P15 e os projetos de recuperação de rejeitos. Obrigado. Arthur, obrigado pelas perguntas. Em relação à estratégia comercial, né, eu acho que o que foi comentado de manhã e eu reforço é que a gente não deve ter uma mudança de patamar relevante, né, de descontos de qualidade em um futuro próximo, né, óbvio, sujeito aos ajustes de demérito, né, do mercado, que naturalmente tem uma dinâmica isso. Mas a gente teve esse ajuste de 15,6 dólares por tonelada no segundo trimestre. A tendência do segundo semestre é de ter uma melhora, mas não muito distante desse patamar, tá? Mas a gente deve ter ajustes um pouco menores no terceiro tri e quarto tri. Eu acho que essa questão das baixas margens das siderúrgicas chinesas, acho que é um fato, né? Acho que isso hoje é consenso no mercado e faz com que eles tenham buscado, né, low grade de maneira mais acentuada, e também a existência, né, de plantas de beneficiamento e enriquecimento na China com baixa utilização também tem resultado em menores descontos para materiais de menor qualidade. Olhando para frente, né, acho que a entrada da P15 é o que é transformacional. A gente olhando hoje nas condições de mercado atuais, a gente veria o mix médio, né, de produtos da P15 com um prêmio superior a 30 dólares em relação ao Plato 62. Então, você vê que a gente sairia de um desconto desse patamar de 15, né, de 15,6 nesse trimestre, para adicionar um volume relevante de 16,5 milhões de toneladas com um prêmio de mais de 30 dólares por tonelada. Então, acho que é nesse momento, né, o startup da planta previsto para o quarto trimestre de 2027, com um ramp-up ao longo de aproximadamente 12 meses, é o que deve mudar de maneira material e para melhor a qualidade e os prêmios a serem realizados pela CSN Mineração. Em relação à maneira que você perguntou, né, de como a gente está capturando, né, esse prêmio, acho que tem muito a ver efetivamente com a qualidade. Em geral, esses contratos de pellet feed, eles seguem um pouco a dinâmica do mercado de pelotas e costumam ter negociações de prêmio em relação a um determinado índice, né, benchmark definido no contrato trimestralmente. Então, esse deve ser o modelo, provavelmente, que a gente tende a seguir, em boa parte dos contratos. Em relação aos custos,
eu acho que aqui a gente sempre tem uma série de iniciativas. Eu vou te dar só um exemplo, tá? Que é algo que está em andamento agora, que é, por exemplo, o deslocamento de uma das peneiras para operação a seco que a gente tem dentro do nosso mix de produção para dentro de Casar de Pedra. Isso evita deslocamentos maiores com caminhões de porte relativamente pequenos, né? Caminhões aí em torno de 60 toneladas de capacidade. Então, você acaba reduzindo a DMT. Ao reduzir a DMT, né, você precisa de menos ativos, você acaba produzindo mais com os mesmos recursos que você tem. Então, em geral, né, esse controle de custos, como eu estava comentando, de aumento de eficiência e produtividade, esse é das iniciativas que a gente tem. Ao longo dos últimos anos, algumas outras incluem, por exemplo, o desenvolvimento de postos móveis, né, de combustível dentro da mina, para que você tenha um deslocamento também menor desses caminhões, economizando diesel, que é um insumo importante, e aumentando o volume, né, de movimentação, porque aí se desloca tempo de fila e de tempo para ir até o posto que o cara poderia estar produzindo. A gente teve também um aumento de frota, né, de caminhões que movimentam rejeito de 40 para 60 toneladas. Então, acho que tem uma série de iniciativas. Olhando para um futuro, acho que tem outras oportunidades que a gente está estudando. A gente ainda não bateu o martelo, mas a própria automação da frota é algo que vem sendo cada vez mais adotado no nosso setor e é uma possibilidade real para a Casa de Pedra. Mas quando eu falo desse controle de custos, eu ainda nem estou assumindo, né, movimentos mais estratégicos como esse, pelo menos não para o futuro imediato. Super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Eugênia Cavalheiro, da Morgan Stanley. Senhora Eugênia, você pode abrir o seu microfone. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Minha pergunta é mais em relação ao CapEx disbursement da Semin, em relação a P15. Queria mais entender quando que a gente pode esperar um aumento desse CapEx. Acho que vocês passaram sim um guidance aí no Investor Day, reforçaram no último call, se eu não me engano, mas só para entender se vocês esperam um CapEx linear ou se a gente pode ver um pick-up desse expenditures aí nos próximos trimestres. E se puderem também dar uma atualização no progresso da construção do projeto, seria ótimo. Obrigada. Eugênio, obrigado pelas perguntas. Acho que em relação ao CAPEX, eu tinha mencionado, acho que no último código de resultados, um crescimento que eu chamava de quase que exponencial, né? Mas, assim, a gente teve esse crescimento de 50% no CAPEX expansão no último trimestre. A gente está projetando algo não muito distante nisso do segundo para o terceiro TRI e terminando o quarto TRI já acima de 500 milhões de reais apenas no CAPEX de expansão. Lembrando que a gente começou o ano no primeiro TRI com 141 milhões, veio para 214. Então, assim, a gente realmente tende a ter esse ramp-up, o que é desejável, né, e está diretamente associado ao bom avanço das obras da P15. Em relação à atualização, a gente teve um milestone importante em suprimentos da P15, que foi a definição dos fornecedores que realizarão as obras civis, tá, da planta. As próximas contratações importantes, Eugênia, elas estão em andamento, né? Tem uma série de especificações e já de diálogos iniciados com fornecedores, mas em função do momento de mobilização delas, no caso da montagem eletromecânica e do mineiroduto, isso provavelmente deve acontecer mais para o início do ano que vem. O mineiroduto, na verdade, tem alguns dutos, né? A gente vai estar levando o minério da planta até a filtragem, que já fica próximo do terminal de carregamento, e depois também tem todo o deslocamento dos rejeitos e o retorno da água para a operação da planta. Obrigada, Pedro. Obrigado, você. Nossa próxima pergunta vem de Yuri Pereira, do Santander. Senhor Yuri, seu microfone está liberado. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Queria voltar na primeira pergunta ali do Rafael sobre compra de terceiros.
mas mais para pegar um cheiro de vocês sobre a rentabilidade dos mineradores, né, que fornecem esse minério para vocês. Eles estão conseguindo fazer dinheiro com o minério nesses níveis? Tem alguma sensibilidade sobre isso? Obrigado aí. Yuri, acho que essa é uma pergunta pertinente, né? Eu diria que no atual patamar de 100 a 110 dólares, acho que eles estão sim com margens saudáveis. Acho que o minério brasileiro, em geral, ele tem um teor, né, mais rico do que o australiano, tem um frete maior, é verdade, mas acho que nas condições atuais de mercado, com as logísticas atualmente disponíveis, né, que são eficientes com MRS, Porto, etc., eu diria que estão com margens saudáveis. Isso naturalmente varia muito, Yuri, de fornecedor para fornecedor, né? Você tem fornecedores hoje que têm alguma escala, que inclusive têm projetos para produzir pellet feed de alto teor, então naturalmente esses caras costumam ter custos razoavelmente competitivos, ainda que operem em geral com equipamentos menores do que os das grandes mineradoras, mas e uma realização de preço interessante em função da qualidade que alguns desses possuem. Naturalmente, isso não é verdade para todo o setor, né? Você tem players, sim, que têm custos um pouco mais elevados e produtos mais pobres, que teriam uma sensibilidade a preço maior, né? Mas acho que no atual patamar isso hoje não está sendo uma questão sensível na originação de volumes. Não foi até aqui, a gente não espera que seja no segundo semestre desse ano. E se me permitir um follow-up, num cenário de minério a 90, esse volume de terceiros reduz? Yuri, não reduziu quando o mercado testou 90, né, algumas vezes ao longo, inclusive nesse ano, né? A gente vê sim, acho que a margem naturalmente comprimindo, né, mas a gente não viu o volume saindo do mercado. Acho que naturalmente também não vejo os players tomando decisão em função dos preços do mercado spot, né? Acho que depende muito de uma visão um pouco mais de longo prazo. Todos esses players do nosso mercado tiveram resultados relevantes nos últimos anos com o minério mais rico, então acho que eles têm balanço, né, para aguentar preço mais baixo por um período. Mas eu acho que chegando próximo dos 90, a gente não viu o volume saindo do mercado, mas a gente reconhece que alguns deles estavam sim com margens mais comprimidas. Fechado. Muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Senhor Marcelo, você pode abrir seu microfone. Oi, pessoal, tudo bem? Queria aproveitar aqui para pegar um pouquinho da visão de mercado de vocês, né? Vocês comentaram no começo aí do call, que vocês veem o minério aí mantendo um patamar entre 100 e 110 dólares a tonelada. Queria talvez vocês pudessem destrinchar um pouco mais essa visão de vocês. E aí, sabendo aqui que China está com alguns dados, né, de consumo de aço ainda caindo, o dado de julho especificamente foi um dado mais fraco. A gente sabe que tem Simandou colocando volume já no final desse ano, então queria pegar um pouco da visão de vocês aqui nessa balança de mercado. E se eu puder fazer uma adicional, também vocês fizeram um comentário de China, né, no começo, falando que não teve nenhum anúncio super relevante nessa última reunião do governo chinês. Mas pegar um pouco da visão de vocês sobre o que vocês estão vendo já dessa potencial supply side reform que o mercado tanto fala e como isso eventualmente poderia impactar aí o preço do minério. Obrigado. Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem alguns dados que nos faz crer que os fundamentos estão sólidos no nosso setor. A utilização dos altos fornos na China hoje, até dado de hoje, bom de fazer o call à tarde, a gente teve os dados hoje de manhã, de 90,2%, maior do que estava há um ano atrás. Os estoques caíram mais uma semana agora, né? Os estoques estão no menor nível nos portos chineses desde fevereiro de 2024. Eles estão em 136,6 milhões de toneladas, que é 16,2 milhões abaixo do que estavam há um ano atrás. E acho que um dado interessante, apesar das margens, como a gente comentou ao longo do call, estarem baixo, né, que favorece low grade,
A verdade é que faz já algum tempo que você não tinha um percentual tão grande de siderúrgicas chinesas rentáveis, né? A estatística de hoje é de 65,4%. Para você ter uma ideia, no mesmo período no ano passado, eram apenas 15% das siderúrgicas com margem positiva na China. Então, a gente está falando mais do que quadruplicou, né, essa estatística. Quando você vai olhar para estoque de aço, você vai falar, estão produzindo muito aço, estão estocando. Não é verdade, né? Os estoques de aço com traders e usinas estão 6,5 milhões de toneladas abaixo do que estavam há um ano atrás. E aí, para mim, tem um dado que eu até achei bastante curioso, que a gente leu recentemente, que é as vendas de varejo de eletrodomésticos, né? Elas estão 30% acima do que estavam no primeiro semestre do ano passado. Você vai olhar como o consumo de aço não é tão relevante, é 2,9%, mas dá 26,4 milhões de toneladas. Eles consomem em eletrodoméstico não muito distante do que o Brasil consome no total de aço, né? Então, um crescimento de 30% bastante expressivo, né? Acho que demonstra o sucesso do programa que eles chamam de trading, né? De troca desse eletrodoméstico, que inclui tanto financiamento como subsídio à população. As vendas de eletrodoméstico nas fábricas não cresceram tanto, elas cresceram 9% ar-condicionado, 8% máquina de lavar, mas eventualmente existiu uma desestocagem, né, no varejo. Quando você fala, né, acho que mencionaram esse termo, né, de involution, né, hoje de manhã, você tem uma definição como prioridade nacional a repressão a esse mercado que eles estão chamando de involution, que seria o quê? Aquela competição ineficiente, excesso de capacidade de produção ultrapassada e guerra de preço. Eu acho que isso demonstra, né, eventuais supply side reform, como você colocou, não só no setor de aço, mas também solar, cimento, produção de carros. Eu acho que isso eventualmente pode levar a margens mais saudáveis em setores consumidores de aço e eventualmente você criar uma nova dinâmica nesses setores que favorece e fortalece, né, de maneira sustentada a demanda por aço. Você teve aquele anúncio da construção da hidrelétrica, né, no Tibete, a maior hidrelétrica do mundo. Do ponto de vista de consumo de aço por ano, não parece ser material. Já vi estimativas de 200 a 600 mil, acho que com pouca informação, né, mas toneladas por ano, isso não é relevante para o mercado chinês, mas acho que talvez é só um indicador a mais, né, de que grandes projetos de infraestrutura seguirão fazendo parte da estratégia de desenvolvimento chinês, e junto com isso vem sim muito consumo de cimento e de aço. Eu acho que em relação, olhando do lado da oferta de minério, year to date, né, de janeiro a junho, você tem um volume 3 milhões de toneladas abaixo do que você teve no ano passado. Então, assim, acho que a gente trouxe vários elementos de por que a demanda por aço está, vamos dizer assim, saudável do lado chinês, e do lado da oferta de minério, você tem um mercado um pouco mais retraído do que foi no ano passado. Não é o caso do Brasil, que está crescendo 6 milhões de toneladas, mas isso é verdade para a Austrália, é verdade para a Ucrânia. A gente teve aquele evento de força maior no Peru, né, também. Então, todos esses países segurando um pouco a oferta quando comparado com 2024. Acho que quando fala de Simandu, acho que obviamente é super relevante, mas existe um depletion natural no setor e algum tipo de alocação de capital precisa existir, né, para compensar esses volumes que saem do mercado. Mas não é que da noite para o dia eles vão entrar com 100 milhões de toneladas, né, que deve ser o patamar que eles vão alcançar provavelmente em 2030. Esse ano é irrelevante, é zero, vai ter um embarque mais simbólico. Ano que vem estão falando em 20 milhões de toneladas. 20 milhões de toneladas, por exemplo, a gente fala da P15, é 16,5 milhões de toneladas. Então, assim, é relevante 20 milhões de toneladas? Mas assim, acho que o ponto não vai vir da noite para o dia, né? Não vai ser imediato o ramp-up lá. Isso vai acontecer ao longo de alguns anos. E, em paralelo, você tem depletion natural que vai acontecer. Super obrigado. Muito detalhada a resposta. Valeu. Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Monegaglia, do Safra. Senhor Ricardo, você pode abrir seu microfone. Boa tarde a todos, obrigado por pegarem minhas perguntas. Minha primeira pergunta, Pedro, é na parte de volumes, né?
que incluem tanto produção quanto minério de terceiros. Na minha conta, pelo menos, né, o volume de compra de terceiros ele foi relativamente estável ano contra ano, nessa primeira metade. Então, isso me leva a acreditar que a produção própria está no nível muito mais alto, né? E aí, não sei se é a hora ainda, mas se já dá para ter um pouco de discussão se o guidance para esse ano, tanto de produção quanto de C1, deveria ser atualizado, né, para um nível melhor, né, assumindo que, pô, com o que vocês entregaram no primeiro semestre, seguindo uma tendência parecida para o segundo semestre, né, vocês, ultrapassariam o topo do guidance. Então é um pouco dessa discussão que eu queria ter, se já é a hora, e aí, de repente, se você puder aprofundar um pouco mais quais os fatores que fizeram com que a produção interna crescesse tanto ano contra ano, né, ou seja, excluindo a compra de terceiros. Ricardo, obrigado pelas perguntas. Acho que em relação ao volume de produção, incluindo compras, que é o guidance, né, de 42 a 43,5, no primeiro semestre a gente fez 21,8 milhões de toneladas, né? Se a gente dobrasse esse volume no segundo semestre, a gente estaria assim, como você colocou, um pouco, né, não muito acima, mas um pouco acima do topo do range do guidance. Então, realmente, acho que essa excelente performance do primeiro semestre hoje nos coloca numa posição confortável para entregar o guidance que a gente propôs para o mercado. A gente acha que está cedo para ter essa revisão, né? A gente ainda está na metade do ano. Naturalmente, as dificuldades operacionais com a entrada do período de chuva sempre existe, né? Mas a gente está sim confiante e confortável para entregar o guidance, e eventuais discussões de revisão deverá acontecer após a conclusão do terceiro trimestre. Em relação aos fatores de produção própria, realmente a produção própria cresceu, mas cresceu também o volume de compra de terceiros, tá? Assim, esse volume de produção mais compras no primeiro semestre de 24 tinha sido de 19,5. A gente fez agora 21,8, né? Cresceu tanto produção própria como compra de terceiros. E acho que a tendência é manter esse volume forte de produção e de compras no segundo semestre. Os fatores que permitiram essa melhor produção têm a ver também com uma excelente performance, né, do nosso sistema seco. Eu tinha comentado, só como exemplo, quando eu estava falando de redução de custo, né, do deslocamento de uma das peneiras para dentro de Casa de Pedra. Acho que isso é uma das iniciativas que a gente conseguiu implementar no primeiro semestre e que tem tido resultados positivos. Perfeito, Pedro. Se eu puder mais uma bem rápida aqui, né? Não sei se já foi comentado de expectativa de qualidade, né? Qual que é a evolução que a gente pode esperar para os próximos 2 trimestres, de repente, versus o nível entregue no primeiro semestre desse ano. Sim. Ricardo, a gente não deve ter grandes variações do patamar da qualidade até a entrada da P15, tá? Pelo menos não agora no segundo semestre. A gente espera, sim, uma melhora, vamos dizer assim, marginal, mas com uma derivada positiva aí em relação à qualidade, tá? Então, a gente espera um teor de ferro um pouco mais alto e uma sílica e mais baixa, tá? Então, aí, suportando um pouco a realização de preço. Acho que isso se soma, né, se a gente tirar a fotografia de hoje a um patamar de Platts mais elevado. Lembra que a gente marcou ao final do trimestre, né, 6,8 milhões de toneladas ao Platts de junho, que estava 94,4 dólares. Então, esse Platts aí acima, nesse patamar de 100 dólares para cima, como a gente espera que ele fique no curto espaço de tempo, a gente deve ter uma marcação melhor, né? Isso deve ter um impacto positivo, e o câmbio também está um pouco mais valorizado, nos favorecendo. Mas em relação à qualidade, é isso, Ricardo, é uma melhora incremental, e nesse patamar ainda em torno de 59% de fé. Ficou bem claro. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem por escrito de Carlos Rodrigues, investidor, e é a seguinte: existe a possibilidade da Semin fechar capital? Obrigado. Oi, Carlos, obrigado pela pergunta. Hoje a gente não trabalha e não discute internamente essa possibilidade.
Acho que o movimento de listagem da companhia é um movimento que faz parte de uma estratégia mais ampla, né, do nosso chairman e CEO do grupo, do Sr. Benjamin Steinbrück, e no sentido contrário da sua pergunta, que é, na verdade, de listar novos negócios para permitir, né, o fortalecimento de cada uma das unidades de negócio, permitir que esses negócios tenham sua própria, vamos chamar de moeda de troca para consolidação do setor, né, que seriam as próprias ações líquidas listadas em bolsa. Então, a gente está mais esperando a próxima janela como grupo para listar cimentos, eventualmente outros negócios, do que fechar a capital da CSN Mineração. Nossa próxima pergunta vem por escrito de Daniel Lindosso, investidor, e é a seguinte: parabéns pelos resultados do trimestre. Tenho duas perguntas. No cenário que estamos vendo atualmente da depreciação de qualidade do minério de ferro seaborne, em caso de aumento do premium pago pelo minério de melhor qualidade, como aconteceu em 2018, a Semin ainda tem a opção de alterar o mix de produto como fez em 2018? Além disso, podem comentar um pouco da estratégia de fretes? Daniel, obrigado pelas perguntas. Acho que em relação à qualidade, todo player de mineração tem suas alavancas para mudar sua estratégia comercial. Acho que no momento, num passado não tão distante, né, diferentes players adotaram uma estratégia de value over volume, né? Acho que isso sempre vai estar na mesa, esse trade-off às vezes entre volume e qualidade, e eventualmente focar em frentes de lavra um pouco mais ricas. Mas acho que a Semin sempre vai ter esses trade-offs, né, para analisar e otimizar a sua estratégia a depender das condições de mercado que estiverem colocadas. Em relação ao frete, a gente teve uma estratégia, sim, né, de fechar um volume maior de coas do que historicamente a gente fez. Para esse segundo semestre, a gente tem um volume de 7,1 milhões de toneladas já contratados em coas, com um preço médio de $21 por tonelada. Bastante competitivo quando você compara com o C3 de hoje, né, de $24,2. Então, acho que a companhia adotou essa estratégia de fechar esses contratos anuais, diferentes contratos que totalizam esse volume que eu comentei. E a gente tem olhado com bastante atenção, né, essa linha de custo como uma eventual oportunidade de negócio, né, uma oportunidade de aumentar o nível de gestão dessa variável que hoje ela é a principal quando a gente vê o nosso produto, né, o custo colocado na China. Se a gente está falando de um C1 de $20,8 e um C3 de $24, né, custa mais caro levar do nosso porto até a China do que movimentar na mina, produzir, levar para a ferrovia, operar o porto. Então, acho que esse tema de frete é um tema que tem ganhado bastante tração aqui dentro de casa. Com os preços de longo prazo hoje disponíveis no mercado, na nossa opinião, não faz tanto sentido travar para muito longo prazo, por isso que a gente tem feito esses close anuais, mas acho que a atenção do nosso time a esse tema é total e tenho certeza que vamos aproveitar bem as oportunidades que o mercado apresentar nessa frente. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Oliva, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez pela participação no nosso call de resultados. Eu terminaria agradecendo também a cada um dos colaboradores da CSN Mineração, que mais este trimestre permitiram alcançar esse novo recorde de volume de produção e esse recorde também para um segundo trimestre de volume de vendas. Então, gostaria de compartilhar e celebrar esse resultado com cada um de vocês. Boa tarde e bom final de semana a todos. A teleconferência de resultados da CSN Mineração está encerrada. Tenha um ótimo dia.